Não, a sociedade já foi ouvida. Vários programas fizeram interativas com esse assunto. Eu teria uma sugestão, pegar todos esses alunos mas isso tem um motivo. e encaminhar para ficar lá naquele período de aula no Conselho de Educação. Eu não tenho a menor dúvida de que há um motivo ideológico para isso. Sem dúvida. Porque há uma postura política destrutiva instalada em algumas das cabeças com importante função política sendo exercida no Brasil. Isto é uma ideologia da destruição para depois reconstruir qualquer outra coisa. Destruir a civilização ocidental, para falar em bom português. Essa civilização que está aí não presta, tem uma tradição que não nos serve, nós queremos construir uma outra sociedade, um outro mundo é possível. Então, essa história do outro mundo é possível, primeiro precisa destruir o mundo que está aí. Ora, um dos pilares, né, de uma civilização é a sua ordem. Destruir a ordem, destruir a disciplina dentro da ordem, é ajudar a destruir a civilização e ajudar a destruir a cultura. O motivo disso, não se iludam, é ideológico. Faz parte de um projeto político. Um outro mundo é possível. Para que esse mundo se construa, destrói o mundo que está aí. E para destruir, destrua-se, por exemplo, a disciplina, destrua-se, por exemplo, a família, destrua-se, por exemplo, desacredite-se a religião, desacredite-se a fé, e vamos derrubando todas as estruturas e o mundo cai ao natural. Qual é a justificativa que eles usaram para esse? Eu não li a justificativa. Não, a justificativa é que diz o seguinte, a gente entrevistou na rádio lá, uma das pessoas lá, 3 dias de suspensão do menino, tá, porque agrediu lá a professora. E aí esse menino vai para casa, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, aí ele fica desamparado, o que ele vai fazer? Ele vai ficar por aí e tal. Bom, mas aí, então, que o Conselho tenha algum sistema de apoio para dar esse apoio a esse menino. O aluno que eles vão lá para o Conselho, estão dando a solução. Não, e dá uma explicação assim, não, tem que conversar com a criança, chamar os pais. Ora, todos os professores, todos os diretores fazem isso, o Conselho Estadual de Educação. Vocês estão querendo ensinar o quê? O pai da rezamissa? Essa situação, medida extrema da expulsão, ela acontece quando ela tem que ser tomada. Porque essa historinha de conversar, é preferível expulsar do que chamar a polícia. Na minha época de estudante, é uma época que se respeitava a professora. E os colégios não só expulsam, eles conversam com outros colégios para encaminhar o aluno para uma outra... Era raro, aluno expulso fosse uma coisa imediata. Aluno expulso era raro naquele tempo, porque nós tínhamos eu estudava no Júlio de Castilhos, porque nós tínhamos uma outra postura. A gente respeitava. Quando alguém era expulso do colégio, era daqueles caras impossível mesmo. Agora, hoje, com o afrouxamento total de costumes, do jeito que está a coisa, eu imagino que passam as professoras na sala de aula. Nós baixávamos a cabeça para o professor em sinal de respeito total. Nunca respondíamos para o professor. Agora eles são ridicularizados e agredidos. Então, se não puder tomar uma atitude contra esses tipos, eu imagino... Dito por um professor, dito por um professor num programa desse aí, que a função do professor é ensinar e não é educar. Educar é o pai em casa que vai educar. Mas uma coisa puxa a outra, né? Agora, há um detalhe sobre isso, né? Isso aí exatamente é a absoluta falência da educação familiar. E esse é o resultado. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que acontecia no nosso tempo? Quando acontecia uma punição, tu tinha medo de chegar em casa com que o pai e a mãe iam te cobrar, que tu fosse punido. Exatamente. Faz parte da destruição. O que acontece aí depois, a partir dos anos 70? Os pais são os primeiros a lá cobrar do professor por que fez alguma coisa com o próprio filho. Quer dizer, os filhos não fazem o que a gente diz, mas os filhos fazem o que a gente faz. Portanto, essas atitudes dos pais permissivas, não é contrariando isso. Sim, eu sei. Agora, que a função do professor é educadora, sim, sempre foi. Agora, ele não pode tentar fazer aquilo que os pais não fazem em casa. E aí, então, tem que afastar. É inadministrável no colégio onde o aluno não seja punido. Ele vai fazer o que quiser dentro da aula. Hoje é uma advertência e, ao invés dos pais procurar saber o que fez, não, eles vão lá tomar satisfação do professor. E muitas vezes, de uma maneira arrogante, chegando dizendo,
Eu pago o teu salário aí, tu tem que fazer aí o que eu estou determinando. E o filho está vendo isso. E o filho está vendo essa atitude. Está sendo deseducado. Então, é a atitude de soberba. Que também a ser mal educado a gente aprende. E agora, e com que facilidade. Também nós não podemos ser hipócritas também. Isso também foi exacerbado pelo problema da droga. A droga corre solta, esses alunos chegam lá já drogaditos, a maioria, e aí não tem limites. Nós nos surpreendemos quando os japoneses começaram a limpar os setores do estádio que ocupavam durante os Jogos da Copa. Ficou todo mundo de queixo caído. Foi matéria de toda a imprensa o comportamento dos japoneses. Eu hoje recebi um vídeo que a minha irmã me alcançou, ela inclusive colocou no Facebook e eu depois botei no meu site. Crianças de uma escola japonesa foram filmados ali, 5, 6 anos de idade, limpam toda a escola, ajudam a preparar os próprios alimentos, lavam tudo que foi usado. São os alunos que respondem pela limpeza de tudo dentro da escola e cumprem as suas atividades escolares. Eu fiquei de queixo caído vendo. Procurem acessar esse vídeo. Mas sabe o que é interessante? E aí comecei a receber... Olha, eu moro de um leitor do meu site. Eu moro no Vietnã do Sul. No Vietnã do Sul também é assim. Agora, imagine o telespectador o que fariam as nossas autoridades educacionais, a gritaria dos pais, né? Se aqui alguma escola fizesse isso. Eu me lembro daquela professora de Viamão, né, que mandou o aluno repintar as paredes que tinha riscado. Né? Teve que se explicar para o Ministério Público e para o juiz.